Vereditos. Lago Crescente. Lovin entrou com a confiança impetuosa e o sorriso encantador que o tornavam o centro das atenções em todos os cômodos em que entrava desde a infância. Os guardas atrás dele estavam rindo e brincando. Um prisioneiro que ele não parecia ser. A sala do trono da rainha estava repleta de cortesãos, e tanto da nobreza quanto da classe mercante. Mas enquanto olhava para o mar de riqueza e opulência da renovada província élfica sobre a qual sua nova rainha governava, ele notou algo mais que não havia considerado. Aos pés da rainha Zexi, de joelhos, cercadas por poder absoluto, estavam mulheres camponesas. Algumas, como Bertra, tinham o suficiente em seus nomes para se vestirem decentemente, como uma comerciante de nível baixo a médio, mas o conjunto de mulheres de joelhos era composto principalmente por aquelas que usavam roupas de corte mais pobre. As roupas funcionais pré-fabricadas não sob medida para quem as usava, elas eram a imagem da vulnerabilidade. Ela ouviu o som da entrada de Lovin, a risada daqueles perto dele enquanto ele contava uma piada, a maneira como ele apertava as mãos de seus amigos que Zexi sabia que eram figuras poderosas, alguns com interesses em vários campos. Sua mente correu enquanto ela observava através de olhos afiados. Aquele controla as importações de alimentos para a capital. Uma palavra de Lovin, e uma mulher que quisesse vender frutas ou vegetais poderia ter seus contratos em risco. Ela pensou enquanto o observava sendo abordado por outro rosto amigável. Aquele é famoso por seu entretenimento. Seu irmão administra as guildas de artistas, enquanto ele define todos os locais, uma palavra com qualquer um deles, e uma atriz de palco pode não ter futuro em seu trabalho. Até mesmo uma artista de rua pode perder o direito de praticar suas artes nas ruas. Uma imagem começou a se formar quando Zexi olhou para as mulheres que se ajoelhavam na frente dela. Uma delas, além de Bertra, ela reconheceu como uma atriz, uma talentosa de uma peça recente encenada em homenagem à rainha, por Lovin. Os olhos dela passaram das acusadoras nervosas, ansiosas e assustadas para o casual Lovin que caminhava pelo longo tapete vermelho como se estivesse apenas dando um passeio, como se não tivesse nada com que se preocupar. Vossa Majestade. Lovin disse com sua voz cativante enquanto se ajoelhava diante do trono da rainha meio-elfa. Você sabe por que está aqui, Lovin? Ela perguntou pacientemente, juntando as mãos no colo. Majestade, fui alertado sobre os delírios de algumas prostitutas no mercado, e é claro que estou ciente das pichações difamatórias nas paredes dos prédios de nossa capital. Essa mancha na minha reputação é uma afronta abaixo do meu desprezo, embora eu não questione a sabedoria de Vossa Alteza perguntando. Devo também dizer que permitir que essas vadias humilhem meu nome em público na sala do trono é desconfortável. Então sua mão estava apalpando minha virilha depois que eu disse não, seu babaca. Bertra rosnou para ele. Lovin usou um olhar de coelho atordoado por um momento. Ele mal conseguia acreditar no que ela ousou dizer a ele. Ele se levantou e apontou para ela. Você começou isso, não foi, vagabunda? Eu deveria saber que era você. Abaixe-se, Lovin, ou eu mesmo vou colocar você no chão. Eu não disse que você poderia se levantar, e controle sua língua. Se a filha de Sua Majestade pode ser amordaçada para uma corte aberta, não acredite que você não pode. A rainha Zexi disse bruscamente, e ele lentamente voltou a se ajoelhar, mas manteve seu olhar para a direita dele, onde as acusadoras esperavam. Isso teve o efeito desejado, a nobreza e os comerciantes ricos empalideceram um pouco. Era bem sabido que Lovin e a Casa Alu eram importantes para o bem-estar da província élfica, e tinham sido centrais para os esforços de reconstrução após o fim da guerra. Também, embora a proeza de batalha da rainha Zexi estivesse além de dúvidas, ela não tinha levantado a voz para nenhum deles antes. A vantagem que ela colocou nisso era nova. Zexi apontou para a atriz, uma elfa bem feita, em todos os aspectos, quase como uma nobre, com os ombros eretos enquanto estava de pé, o busto farto arfando enquanto respirava fundo, as mãos cruzadas à frente do corpo, os olhos baixos. Ficar diante do poder absoluto era pior do que medo do palco. Diga seu nome e conte sua história. Zexi disse com uma voz mais gentil do que normalmente fazia. Quando eu estava começando nesta cidade, eu me apresentei na rua, e ele estava me observando enquanto eu fazia um solilóquio. Eu estava fazendo uma versão de Salvador e o Demônio.
e, depois que eu terminei, e recebi meus aplausos e algumas moedas foram jogadas em minha direção, ele se aproximou de mim enquanto eu estava pegando as perdidas, ele se ajoelhou e me ajudou a pegá-las. Ele sorriu para mim. Eu a achei bonita. Lovin pareceu bastante presunçoso ao dizer isso, e ela olhou para ele com desgosto quando viu sua expressão. A distorção em seu rosto era óbvia, e passou de presunçosa para chocada novamente. Ela começou a tremer enquanto continuava. Ele disse que poderia me colocar na guilda, se eu fizesse uma apresentação privada em sua mansão para seus convidados. Ele disse que eu poderia mostrar meu talento. Ele me ofereceu 2 moedas de ouro. Um artista de rua tem sorte de ganhar 5 moedas de prata. Por um dia inteiro de trabalho, eu era boa, então geralmente ganhava cerca de 8, mas 2 moedas de ouro. Como eu poderia recusar? Eu fui, havia uma festa exatamente como ele disse. Eu fiz minha peça favorita, Salvador na Parede, e eu cantei Nascimento da Ira. E em Nascimento da Ira, eu sempre chamo 1 ou 2 membros da plateia para participar. Eles interpretam um dos monstros, o outro interpreta Neia. Enquanto eu interpreto Iliana, ele se ofereceu para interpretar o Salvador. Como não havia mulheres convidadas, isso não foi estranho para mim na época. Ela mordeu o lábio e congelou. Vá em frente. Zexi ordenou calmamente. Isso é loucura. Era uma peça. Lovin falou bruscamente. Mais uma explosão, Lovin, e eu vou amordaçar você. Zexi rosnou bruscamente e se calou. A atriz continuou. Quando ele me segurou enquanto eu estava morrendo, ele apalpou meu peito, eu fingi, fiquei envergonhada, mas, fui em frente, e terminou a cena com aplausos. Quando a cena acabou, me pediram para ficar para conhecer o chefe da guilda dos artistas. Eventualmente, todos foram embora, e Lovin se aproximou para dizer que aquele que eu deveria conhecer tinha que ir. Ele me deu uma taça de vinho, ele se aproximou de mim, eu recuei, até que bati na parede. Nada aconteceu no começo, nós apenas bebemos mais, mas na 4ª taça, ele começou a ficar agressivo, ele começou a fazer promessas, que ele poderia me dar papéis de protagonista, que eu poderia ser famosa. Eu continuei o afastando, verbalmente no começo. Então, ele ficou físico. Ele puxou meu vestido, puxando para baixo, ele forçou seus lábios nos meus para que eu não pudesse falar. Eu tentei arranhar, mas ele disse: sim? Zexi perguntou. Então ele disse que havia muitas atrizes na cidade que adorariam a oportunidade, que as listas de espera eram longas, a competição feroz, que sem ele eu não poderia esperar por uma chance. Ele disse isso com os dedos. Empurrado para dentro, foi quando eu entendi o que ele quis dizer. Parei de lutar com ele. E quando ele me despiu o resto do caminho, eu apenas tentei fingir que estava em outro lugar até que ele terminasse. Eu juntei minhas roupas, e ele me pagou pela noite, 2 de ouro, e um bônus de 1 de ouro, era isso que eu valia para ele. Ela então desabou, chorando em suas mãos, ela a sufocou por tempo suficiente para alcançar um bolso e tirar a moeda de ouro. Eu nunca consegui me obrigar a usá-la. Eu não sou uma prostituta, eu trabalhei a minha vida toda para subir no palco e despertar sentimentos de paixão, desespero, amor, esperança e raiva, para entreter e ser uma luz brilhante. E ele me reduziu a uma rotina rápida e uma moeda extra, e ameaçou arruinar meus sonhos. Alguns dias depois, recebi uma mensagem do Sindicato dos Artistas dizendo que eles tinham uma grande recomendação para minhas habilidades e queriam que eu participasse. Então, finalmente, consegui meu primeiro papel realmente grande. Ela apertou a moeda de ouro na mão direita. De nada. Lovin disse com um sorriso encantador no rosto, e a atriz gritou: foda-se! Ela uivou e girou, e atirou a moeda violentamente nele, acertou-o no lábio. Abrindo, ele estremeceu e agarrou o local machucado. Sua vagabunda! Eu consegui seu papel, e daí se você trocou alguns minutos por ele? Isso faz de você uma prostituta, não uma vítima. Ele rosnou, e Zexi bateu o punho no trono. Silêncio! Zexi gritou. Você terá sua chance de falar, Lovin, mas por enquanto, alguém enfia um trapo na boca dele, e se esse trapo sair antes que eu diga para você falar, sua língua sai junto. Zexi disse com determinação. Tirg se aproximou, tirou um lenço do bolso, aproximou-se, beliscou o nariz de Lovin com força quase o suficiente para quebrá-lo, e quando ele abriu a boca, o pano entrou.
bloqueando quaisquer explosões futuras. Tirg voltou pesadamente para seu lugar, logo atrás e à direita do trono, e Zesti apontou para a próxima mulher. E assim foi, uma após a outra, as mulheres se levantaram, e as histórias saíram. Para a esposa do sapateiro, foi uma licença comercial e aluguel do espaço da loja. Para a vendedora de frutas, foi a compra de direitos de distribuidores. Para outra, foram direitos de doca para a esposa de um pescador, e assim por diante, até chegar a Bertra. Eu acho que fui sua última vítima. Pensei que ele fosse meu amigo, eu confiava nele. Ela continuou e contou a história, a ameaça ao seu negócio, a ameaça a Soren, as promessas de ajuda que também eram ameaças veladas do que aconteceria com ela se ela não cedesse e o deixasse fazer o que quisesse. Tudo o que ela pulou foi a chegada de Zesti em sua casa, e a perseguição onde ela usou suas habilidades de seu tempo na escritura do Holocausto, até que finalmente ela disse: "E isso nos traz até agora, Vossa Alteza." Lovin tremia de raiva, e Zesti olhou para Tirg e gesticulou para o nobre: "Ok, tire a mordaça, deixe-o falar em sua própria defesa." A montanha de um vampiro élfico se aproximou, agarrou uma ponta do pano e o arrancou da boca do nobre perturbado. Ele se levantou, pigarreou várias vezes e assumiu uma postura nobre: "Eu sou Lovin da Casa Alu e não estuprei ninguém. Fiz sexo com essas mulheres? Sim, tenho uma fraqueza por prostitutas, suponho. Elas entregaram seus corpos por certa assistência, e eu não segui em frente. Não dei a elas o que elas queriam." Ele apontou para a atriz, ela conseguiu seu lugar na guilda e um papel de protagonista. Ele apontou para uma sapateira, ela cortou profundamente as despesas para o marido, embora agora que ele sabe, sua esposa é uma prostituta para ele. Quem sabe, ela pode lhe render mais dinheiro do que o negócio fez. Ele riu de seu humor obsceno, mas se alguém mais sentiu vontade de rir, o rosto de pedra de Zesti disse a eles que era uma péssima ideia, e ninguém o ecoou. Aquela ali, ele apontou para Bertra, se prostituiu por um amigo e por si mesma. Na própria cama ela pediu minha ajuda. Como eu poderia dizer não a isso? Ele perguntou franzindo a testa. Admito que posso ser insistente, depois de um pouco de vinho, mas se elas foram realmente violadas, por que, por exemplo, Bertra me convidou para voltar para sua casa? Por que ela não lutou comigo? Por que ela me deixou carregá-la para sua cama? Por que disse uma palavra para mim? Por que não revidar? Essas parecem as ações de uma vítima? Lovin exigiu friamente enquanto olhava para as mulheres dispostas ao seu lado. Bertra, o que você diz sobre isso? Zesti perguntou com calma. Bertra se levantou novamente. Eu sei que é difícil, para nós estarmos aqui desse jeito, não vou pedir que o resto de vocês me repitam, apenas fiquem do meu lado, se suas razões estiverem alinhadas com as minhas. Ela então olhou para Lovin como se ele fosse um inseto sob seu sapato a ser raspado, porque, na primeira vez, pensei que você fosse meu amigo, culpei o vinho, culpei a mim mesma. Eu estava interessada em você, no começo, mas estava, em conflito, por razões minhas, então não queria, não até ter certeza, mas você não se importava se eu tinha certeza ou não. Você queria o que queria, mas ainda assim, parecia tão diferente de quem você era, de quem eu pensava que você era, que era fácil sentir que o vinho era o culpado. Ou que eu poderia ter deixado as coisas irem longe demais. Ela engoliu em seco e lançou-lhe um olhar penetrante. Então eu deixei você voltar, eu só queria esquecer o que aconteceu. E então, as coisas que você disse, sua ajuda não foi uma oferta de ajuda, foi uma ameaça de ruína. Como eu poderia dizer não? Você é um nobre poderoso, rico, influente. O que eu sou? Eu sou uma camponesa sem importância, nem mesmo desta cidade. Tudo que eu tenho é esta pequena vida que eu construí para mim com minhas próprias mãos, e você desceu do alto e ameaçou destruí-la se eu não abrisse minhas pernas para você. Ela cuspiu nele, sua saliva voou pelo ar e caiu diretamente em sua bochecha. Eu me esfreguei até ficar em carne viva para apagar seu toque. Não queria ter nada a ver com você, mas você conhecia meus amigos, vizinhos, você era parte do meu projeto, todo mundo gosta de você, admira você, respeita você. Eu estava com medo de dizer qualquer coisa porque então eu poderia perder tudo. Eu fiz essa oferta para você para que eu pudesse sentir que tinha algum controle sobre as coisas, como se eu tivesse uma palavra a dizer, mas você sabe que eu não tinha,
que a menos que eu deixasse você contaminar meu corpo e minha cama e minha casa e minha pequena vida, isso era tudo que eu tinha. Você teria tirado isso de mim para que não restasse nada, contaminado ou não. O que eu deveria fazer, seu desgraçado? Bertra gritou alto. Você rasgou o vestido que comprei com minhas primeiras moedas, me deixou deitada no chão e saiu se gabando de seus laços com nossa rainha. Quem falaria, sabendo que ninguém acreditaria nelas, sabendo que você poderia destruí-los de trás de uma mesa, quando tudo o que queremos é que as coisas voltem ao normal. Não lembrar de ter sido manchada por toques indesejados e esquecer de ter sido violada, falar é lembrar. Você se lembra do que conversamos quando nos conhecemos? Lovin franziu a testa enquanto tentava se lembrar da conversa. As palavras que escrevemos sobre todas as nossas experiências no norte mantiveram essas memórias vivas, para que ninguém pudesse esquecer ou negar o que aconteceu. Não queríamos que essas coisas fossem esquecidas. A voz de Bertra quebrou e falhou, mas ela continuou o melhor que pôde. Mas o que você fez comigo, com todos nós, queríamos esquecer. Isso significava fingir que nunca aconteceu, e colar um sorriso em nossos rostos quando te víssemos, mas vá para o inferno. Aconteceu. Aconteceu e você fez isso. E eu serei amaldiçoada se você se afastar disso. O dedo acusador de Bertra estava apontado para ele, e uma por umas mulheres ao redor dela começaram a se levantar, e a imitaram, até que mais de uma dúzia de mulheres se levantaram com os dedos apontados. Ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso. Elas diziam, repetidamente, como um cântico de pesadelo infernal. Lovin sentia seus olhares gelados e odiosos sobre ele, e era como se o chão sob seus pés estivesse se abrindo para engoli-lo. Ele olhou ao redor, desesperado para encontrar um rosto amigável, seus olhos selvagens enquanto sentia a sala se voltar contra ele. Eu não fiz nada de errado. Eu te fiz favores. Eu? Zesti bateu com o punho no braço do trono, e o silêncio caiu. Veredito? Ela perguntou aos seus conselheiros. Culpado. Tig e Teflil disseram sem hesitação. Zesti, no entanto, não terminou, tendo notado sua declaração final. Bem, se nada do que você fez foi errado, se isso não é estupro, então. Lovin, você está prestes a perder tudo, mas há um grande orc que me fez um favor uma vez. Ele prefere homens, então tenho certeza de que se você oferecer sua bunda, ele usará sua influência para deixar você manter seu título nobre e ele até lhe dará algumas moedas de ouro para ajudá-lo a começar a reconstruir a fortuna que você vai perder, com sua influência. Eu posso ser convencida a mantê-lo fora de uma boa sentença de 700 anos de prisão. Devo deixá-lo na casa dele para passar a noite? O rosto de Lovin empalideceu. Você estaria tirando algo disso, não é? Isso torna tudo ok, não é? Ele até salvará sua vida. Você já não é grato a ele, não está ansioso para ir vê-lo? Zesti perguntou de uma forma casual, mas o corpo inteiro de Lovin estava tenso, aterrorizado. Pode doer um pouco, mas tenho certeza de que ele usará um pouco de óleo para facilitar. Vocês podem até ser bons amigos depois disso, certo? Ela perguntou incisivamente. Certamente você contará ao vigia se ele for muito rude com você, afinal, você não se importa com o que as pessoas saibam dos detalhes íntimos do seu tempo curvado sobre uma mesa, se importa? Lovin começou a gaguejar. O sorriso de Zesti tornou-se frio, cruel, mas sua voz era desdenhosa e casual enquanto ela batia os dedos no braço do trono. Claro que você pode recusar, eu não vou forçá-lo a fazer isso. Em vez disso, vou tirar seu título nobre, riqueza, e você pode passar as próximas centenas de anos balançando uma picareta na rocha tentando tornar sua cela um pouco maior. Afinal, você não tem uma escolha? Ela perguntou maliciosamente. Espere. Ele gritou enquanto Zesti se virava para encarar seus guardas, claramente prestes a ordenar que o levassem embora. Eu vou ficar com o orc. Por que você não está ansioso? Afinal, ele vai lhe oferecer muito mais do que você já ofereceu a elas. Você não deveria estar muito feliz pela chance, ou você está se sentindo preso, sem esperança, à beira de perder tudo, como se seu mundo estivesse à beira do colapso e a única esperança que você tem é suportar o impensável para salvar a vida que você tem para si mesmo? Zesti perguntou friamente. Ele não conseguia nem concordar. Mas os olhos vidrados foram uma resposta suficiente. Foi isso que eu fiz? Ele perguntou com uma voz trêmula e baixa.
Você terá muito tempo para pensar se foi isso que você fez ou não, porque a boa notícia é que não existe tal orc, a má notícia é que você está destituído de sua nobreza, sua riqueza será confiscada e distribuída a todas as suas vítimas que pudermos identificar, qualquer uma que não esteja presente, se você as nomear e elas aceitarem, também receberá uma parte. Também se você admitir seus nomes para mim no papel, removerei alguns anos de sua sentença, mas sua riqueza se foi, seu título se foi. Os contratos que você tinha serão assumidos por um representante da coroa, você passará os próximos 700 anos trabalhando nas minas de nossas montanhas do sul, você receberá 3 cobres por dia, menos despesas, mantidos pela coroa até sua libertação ou sua morte. Se você morrer lá, isso será herdado por quaisquer herdeiros que você nomear. Você tem algo a dizer por si mesmo antes de ser levado embora? Zesti perguntou calmamente enquanto mantinha os olhos baixos, e os nobres da corte observaram com absoluta descrença enquanto um deles era destruído diante de seus olhos. Lovin olhou para cima e para as mulheres dispostas ao seu redor e sussurrou: Eu sinto muito. É um começo. Bertra disse com um olhar furioso. Levem-no embora. A rainha ordenou, e 2 guardas se aproximaram, removendo um conjunto de correntes mantidas à mão para visitantes ofensivos. Eles o acorrentaram pelos pulsos e tornozelos e conduziram o antigo nobre para fora da corte real sob os olhos atentos das elites, os sons quebrados apenas pelo barulho das correntes, que soavam como um trovão nas mentes de todos os nobres no salão. Quando ele se foi, Esti se virou para as acusadoras: vocês foram corajosas em se apresentar. Se tivesse acontecido antes, isso poderia ter sido interrompido cedo, mas é bom que tenha sido interrompido. E estou orgulhosa de vocês, meu povo, por se apresentarem como fizeram. Lovin ainda é jovem. Se tivesse permanecido livre, ele poderia ter feito isso com muitas outras. Ao derrubá-lo, vocês prestaram um grande serviço, e também apontaram mais um problema terrível. Ela desviou o olhar das camponesas e olhou para o mar de riquezas. Nossa classe camponesa é subrepresentada. Nenhum deles pode me trazer suas queixas com facilidade. Mesmo aqui, em julgamento diante da coroa, elas se ajoelharam sob os olhares daqueles com o poder de destruí-los e tirar o pouco que elas têm. Não é de se admirar que elas não tenham dito nada. Não é de se admirar que elas não tenham lutado. Não é de se admirar que elas tenham tentado esquecer e fingir e apenas continuar com suas vidas. Isso não pode ficar como está. Para corrigir isso, nomearei um pequeno conselho de camponeses para se representarem perante o trono, uma casa comum, que pode trazer suas queixas a mim diretamente por meio de seus próprios representantes, e se alguém, como Lovin, estiver atacando seus companheiros novamente, não será preciso pichação para trazê-lo aos meus ouvidos, e que isso também seja um aviso para vocês. Meus nobres, eu governo por meio de vocês, e sou grata por seus esforços. Zesti se levantou, abriu a palma da mão na frente dela e continuou: mas se você ecoar, mesmo que vagamente, o caráter do meu falecido pai, eu vou esmagá-los. Sua mão aberta tornou-se um punho repentinamente cerrado. Se eu ouvir até mesmo um sussurro de alguém mirando estas para retribuição, ou qualquer outro, então vocês podem ir viver com Lovin. Há maneiras mais fáceis de se destruírem, mas não muitas. Agora, se não há mais nada, então eu gostaria que todos vocês fossem, sim, para a livraria Dias Mais Brilhantes de Bertra, é onde seus escritores se encontram. Há espaço suficiente, vão lá, eu me dirigiria a todos vocês em um terreno mais confortável para vocês. Zesti disse, e mais uma vez, obrigado por seus serviços à coroa, isso não será esquecido. Zesti se levantou e fez uma reverência formal, para o choque dos nobres, e as camponesas se levantaram, se curvaram e saíram do grande salão da rainha meio-élfica.